Até aqui o Senhor nos ajudou, é a nossa mensagem de hoje. Então sabemos que 2025 chegou ao fim. Eu te pergunto aí, qual balanço você faz? Alguém aqui já fez um balanço desse ano? Foi bom? Foi ruim? Para alguns eu sobrevivi, que passe logo esse ano, eu sobrevivi, Senhor. Mas eu quero trabalhar com vocês o tema principal da gratidão hoje. Gratidão é algo de extrema importância, porque o fato é que até aqui o Senhor nos ajudou. Ninguém chegou até aqui sem a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus, Ele está com você desde o início, desde antes de você nascer. E tem sido assim. Deus, eu pego e olho desde quando eu me entendo por gente, me entendo com Ele, né, e vejo que Ele sempre me supriu. E eu acredito que isso aconteceu com você nesse ano. Ele supriu. Eu acredito também que Ele cuidou de você nesse ano. É algo que eu falo muito para Deus. Eu falo, Pai, cuida de mim, porque eu não sei cuidar de mim mesmo. Então cuida de mim, porque o Senhor cuida melhor. Ele é um pai que deseja o melhor para os seus filhos. Então eu creio que Deus cuidou de você nesse ano. Eu creio que Ele te protegeu. Eu olho e vejo tantos livramentos. Eu olho e vejo a bênção dEle sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre estarmos todos seguros, sobre estarmos todos bem. Ele protegeu. Eu creio que Ele também te protegeu. E eu creio que Ele te guardou do mal. Eu creio nisso. Você crê nisso? Ele te guardou do mal. Olha que Deus maravilhoso. Então, esse entendimento da gratidão é um entendimento que todo mundo que confia no Senhor deve ter. Entenda o que eu vou dizer para vocês. Alguém que entregou a sua vida a Ele, alguém que está caminhando, lembre-se disso, porque tem gente que esquece. Tem gente que fica tão preso nesse plano, nessa vida única que a gente tem aqui na terra, essa vida mundana. Tem gente que esquece que está caminhando para viver a eternidade toda com Ele. Você deseja isso, você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador para ter a vida eterna. Então a gente não está vivendo aqui nesse mundo para sempre, irmãos. Esse é o entendimento que alguém que confia em Deus deve ter, o entendimento da gratidão. Só que tem gente que fica brava com Deus, brava. E aí, por causa disso, passa a não ter um coração grato. Porque ela está triste em relação às coisas deste mundo. Ela está triste em relação às coisas desta vida. Veja, ela se encontra assim. E isso proíbe ela de fazer aquilo que todos nós devemos fazer. Quer dar graças a Deus, quer dar louvor a Ele, quer dar adoração a Ele, quer demonstrar gratidão. Então, entenda que final do ano é um momento de gratidão. É um momento de Por quê? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. De 1º de janeiro até chegarmos agora, já no final de dezembro, até aqui o Senhor nos ajudou. É um fato, é verdade. O seu coração tem que estar cheio de gratidão ao Senhor. Então começa a pensar comigo aqui. Quando eu tenho que até aqui o Senhor me ajudou, eu entendo que isso também não acabou. Eu ainda estou vivendo aqui e eu tenho Jesus sempre ao meu lado. Até aqui Ele me ajudou, mas não acabou. Eu estou e você está prestes a entrar em um novo ano. Estamos todos aqui prestes a entrar em um novo tempo, em uma nova estação. E eu te pergunto, como é que você vai entrar nesse novo tempo? Como que você vai entrar nesse novo ano? E eu quero te encorajar a você sair daqui hoje com grande expectativa no Senhor, o seu Deus. Não grande expectativa em você. Não grande expectativa no seu negócio. Não grande expectativa no governo, na Copa do Mundo, na política, não. Grande expectativa no seu Deus que não pode falhar. Grande expectativa nele por tudo que Ele continuará fazendo de milagres e bênçãos no seu dia a dia. Grande expectativa em Deus. É isso que nos ensina o conceito de Ebenezer. Eu amo esse conceito e hoje eu vim falar dele de novo. Você conhece esse conceito chamado Ebenezer? Já ouviu falar? É o que nós iremos ver hoje. Então vamos começar. Ebenezer significa até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, até este momento, até este ponto. É um momento de reflexão. É um momento em que eu olho para mim hoje e eu reconheço Deus neste momento da minha vida e em toda a minha existência.
É um momento de reflexão isso aqui. E quem inventou esse conceito foi Samuel, o profeta Samuel, cujo texto está em 1 Samuel, no seu primeiro livro, 7:12. Que ele pegou uma pedra, que era uma forma como eles faziam antigamente, para fazer uma espécie de altar a Deus. Um momento que marcava. Eu estou marcando esse momento, neste local, fazendo um altar de pedras, para reconhecer que Deus fez algo. Então ele faz isso aqui e dá o nome daquele altar, daquele reconhecimento, daquela glória devida a Deus de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. É um momento muito chave isso aqui para os israelitas, para os hebreus nesse momento, e é muito chave para o povo de Deus, para nós. Esse conceito ele é maravilhoso, porque Ebenezer me faz olhar para trás, que é de onde você tira a sua gratidão. Você olha para trás e você reconhece que mesmo em meio a terríveis batalhas, Deus não se ausentou. Tem hora que no momento você não reconhece. No meio da dificuldade você está reclamando, você está murmurando, você não está percebendo, mas Deus estava ali em todos os seus momentos de dificuldade, do seu lado sem se afastar, te dando um livramento que você nem imaginava, mexendo as peças para as coisas acontecerem, tirando pessoas e colocando outras. Ele é esse Deus que não se afasta de você. Então eu olho para trás e vejo, Deus não se ausentou. Olha que maravilhoso isso. Eu olho para o meu presente e eu vejo a sua misericórdia e graça. Eu vejo essa misericórdia constante que Ele tem para mim, esse perdão sempre que necessário. Eu vejo a graça dEle que me sustenta em toda e qualquer situação. E eu olho para os dias que estão à minha frente, eu olho para o futuro e sei que se Ele esteve comigo ontem, se Ele está comigo hoje, amanhã não será diferente. Amanhã Ele estará comigo também. Irmãos, olha que confiança que você passa a ter. Você se enche de fé, você se enche de alegria. Então Samuel vai contar para a gente um período de transição. Veja só, é importante porque transições, como uma virada de ano, onde a gente não sabe direito como vai ser ou como vai funcionar as coisas, transição é importante porque mostra para a gente que, Samuel vai mostrar que Deus ele está presente em momentos de transição. Deus ele se faz presente, Ele age na nossa vida e Ele age no mundo. Não sei se vocês sabem disso, mas Ele governa todas as coisas. Não existe alguém mais poderoso do que Ele. Ele tem tudo em suas mãos, inclusive todas as coisas no mundo. É Ele que levanta e Ele que tira governantes. É isso que a palavra dele nos diz. Então, momentos de transição, Ele está presente e Ele age. E os livros de Samuel mostram para a gente um período de transição, e muito sério. Para os israelitas, muito sério. Deus ele usa a pessoa de Samuel para fazer com que esse período de transição acontecesse. No caso, o estabelecimento da monarquia em Israel. Era uma troca de governo que iria acontecer aqui. Então Samuel ele unge os dois primeiros reis, né? Ele unge Saul e ele unge Davi. E eu lembro vocês que unção é uma capacitação especial dada por Deus a alguém para um propósito específico num tempo determinado. Então Deus te unge para você fazer uma coisa específica em um tempo determinado. Então Samuel vai ungir os dois primeiros reis. E é importante a questão da unção, por quê? Porque foi a unção que havia sobre Saul que Davi respeitou. Davi havia sido ungido rei já, mas ele respeita a unção que havia sobre Saul, porque Saul ainda estava vivo. O tempo não havia acabado. Compreendam isso. Olha só, 1 Samuel 26:9, Davi disse a Abissai: não mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? No Salmo 105:15 ele fala: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Muita gente entende isso muito equivocadamente, achando que é um super poderoso ou alguma coisa, não toque em mim que eu sou ungido do Senhor. Não. Não é isso que o texto nos ensina. O que eu passo a entender é que você pode muito bem não gostar de uma pessoa, mas se ela tem uma unção de Deus, recebida da parte de Deus, você deve respeitá-la e honrá-la. Unção é muito importante, por isso que a gente tem que honrar nossos líderes. Por causa da unção que há sobre eles, que foi dada por Deus, para um propósito específico num tempo determinado. Ok? Então, voltando. A importância de Samuel como representante de Deus
nesse período da história de Israel, parece muito com aquilo que Deus havia também chamado Moisés para fazer. Porque Samuel, mais que qualquer outro, nesse período, ele preservou a aliança que Israel tinha com Deus. Ele preservou o relacionamento, ele era essa ponte entre Deus e os homens, nessa época aqui. Ele demonstrou sempre e constante a presença de Deus nessa transição dos juízes para a monarquia. Era uma transição de governo, da teocracia, ou seja, Deus no governo, Deus, reinando sobre o povo e governando eles, para o governo de reis. O povo pediu isso. Dá-nos um rei para que reine sobre nós, como tem os nossos vizinhos. Então, levou a uma complexidade essa transição, alguns acontecimentos que nos trouxeram a palavra de hoje, com esse conceito de Ebenezer. Algumas coisas começaram a acontecer, até que Samuel parasse ali e reconhecesse Deus, que esteve no passado, que está no presente e que continuaria estando com o povo de Deus. Algumas coisas aconteceram. Então, o livro de Samuel começa retratando o seu nascimento. Nasce por um milagre. A sua mãe pede um filho a Deus e fala que se Deus desse a ela um filho, consagraria ele ao serviço. E assim é feito. Samuel é entregue ao serviço a Deus. Mostra essa infância de Samuel, ele aprendendo a ouvir a Deus, a ter um relacionamento com ele, o que não existia muito naquela época, irmãos. Era algo muito raro. Samuel começa a ouvir a Deus, e é interessante que eu fiquei pensando nisso, o livro não fala para a gente sobre o nascimento e a infância de Saul ou Davi. Eu achei isso aqui interessante porque o autor, o texto, atribui um valor maior à figura de Samuel como profeta. Eu entendi que existe mais importância ao profeta da parte de Deus, porque todo governo se submete a Deus. O espírito é maior do que a carne. O espírito é maior do que a alma, do que o corpo. Deus, ele pensa nessas formas. A gente não pode ficar preso achando que o que está no nosso exterior, que governo, política, economia, é mais forte do que o poder do nosso Deus de prover para nós todas as coisas. Deus é mais forte do que tudo. Então, o papel de Samuel é muito interessante aqui, é muito importante. Aí entra uma história curiosa que é sobre a Arca da Aliança. Deus havia pedido para eles um deserto, para Moisés, para construir uma arca, construir um tabernáculo. Eles entram, que simbolizava a presença de Deus em meio ao povo. Eles entram na terra prometida e levam consigo a arca. Só que gerações vão passando, e aquela frieza que eu falei, que era muito raro o conhecimento de Deus, essa frieza se tornou um pouco maior. E eles, ao olhar para aquela situação, para aquela arca, eles começaram a dar para aquela arca um papel que ela não tinha. E envolveram a arca em uma questão bélica e militar. Essa seção da arca de Deus, da arca da aliança, mostra que a arca foi capturada pelos filisteus. Eles levam a arca para a guerra, achando que iriam ganhar simplesmente porque estavam fazendo algo que eles achavam que daria certo. É o perigo de você fazer algo sem buscar em Deus antes, se deve ou não fazer. A arca é capturada pelos seus inimigos filisteus, e Deus começa a provocar nas cidades filisteias um monte de tumores e situações que eles começam a se desesperar. E eram 5 cidades filisteias, e eles começam a passar a arca de uma para outra cidade. Tira esse negócio daqui, leva esse Deus de Israel para vocês. E Deus começou a fazer tantas coisas até que a arca fosse devolvida para Israel. Então essas narrativas revelam a insensatez da crença israelita de que a posse da arca garantiria automaticamente a vitória sobre os inimigos. É o que eu falo que, infelizmente, existe muito uma questão do misticismo entre o povo de Deus, dentro da própria igreja. Muitas pessoas que, ao invés de ter um relacionamento pessoal com Deus, acreditam em coisas místicas. E ainda tentam fazer coisas místicas, ou pagar um preço, ou alguma coisa, sendo que você já tem a graça de Jesus sobre a sua vida. Então eles achavam isso, vamos levar a arca, nós vamos ganhar, mas não. Só que ao mesmo tempo, Deus, ele é tão grande e poderoso, que ele se prova diante dos homens e diante dos falsos deuses. Então Jeová se prova como o único Deus, como Deus de Israel, e ele destrói a estátua de Dagom, mostrando que os filisteus adoravam um falso Deus. Vocês não podem pegar minha arca dessa forma. Então os filisteus foram forçados a confessar abertamente
a sua debilidade extrema diante do poder de Deus, do Deus de Israel, e devolveram a arca. Leva o seu Deus de volta para vocês. E por fim, para a nossa história começar, o livro de Samuel no início também mostra ele como um juiz. Ele foi o último juiz, ele foi o primeiro profeta. Ele está nessa transição, ele era um libertador do povo. E de repente, em meio a essas situações de guerra, dificuldade, filisteus invadindo, ele chama o povo ao arrependimento. Ele fala, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui que não está certo. E eu passei a entender que o que está acontecendo é que a gente está afastado de Deus. Nós precisamos voltar ao nosso Deus e Ele nos dará a vitória. Então ele chama o povo ao arrependimento, a renovarem a dedicação ao Senhor, única e exclusivamente ao nosso Deus. O Senhor interveio poderosamente a favor de Israel e deu para eles vitórias nas guerras contra os filisteus. Então, essa narrativa, a gente vê reafirmando a autoridade de Samuel como líder levantado por Deus. Ao mesmo tempo, Deus protegendo e abençoando o seu povo. Então, 1 Samuel 7,3, Samuel chamou toda a nação e falou assim, olha, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração, como que eu me volto? Livre-se de todos os deuses estrangeiros e postes sagrados. Tira da sua vida o que não é de Deus. Você precisa fazer uma limpeza. Você precisa fazer uma reflexão. Tem algo que você está fazendo que não agrada ao coração de Deus? Se tiver, tira. E nessa época eles eram cercados por povos vizinhos que adoravam outros deuses. E eles tinham estátuas, e eles tinham postes sagrados, eles praticavam coisas abomináveis, alguns sacrificavam pessoas, entre outras coisas, outros cultos para os seus deuses eram cultos de prostituição sexual. E de repente Samuel fala, olha, se vocês quiserem, porque com Deus é sempre assim, é se você quiser. É uma escolha pessoal. Então se vocês quiserem, consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele vai dar para vocês o que? Vitória contra os filisteus. Assim os israelitas se livraram dos balaíns, dos postes sagrados, começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu, reúnam-se todo Israel em Mispá. E ali, quando vocês estiverem preparados, depois de vocês estiverem limpos, depois de vocês estiverem voltados a Deus, reúnam-se para a batalha. E neste momento eu irei interceder ao Senhor a favor de vocês. Olha que poderoso isso aqui, vamos colocar Deus no centro. Vamos colocar Deus no seu local correto, como primeiro lugar, vamos buscá-lo para que tudo nos vá bem. Primeira coisa, como é que você entra no ano novo, queridos? Buscando Deus e colocando Ele em primeiro lugar. Amém por isso? Colocando as coisas no seu local correto. Então volte-se ao Senhor e Ele abençoará os seus caminhos. É isso que Samuel está ensinando para o povo. Estamos sofrendo, passando por grandes situações adversas, mas vamos nos voltar a Deus para que Ele nos dê vitória. Olha o que está acontecendo e o povo obedece. Então o povo vai para a batalha. Só que acontece uma coisa aqui, porque o inimigo ele é terrível. Quando você está em transição, quando você está limpando a sua casa, quando você está se voltando a Deus, ele não deixa isso barato. O inimigo é horrível, ele é terrível. Em transição, ele sempre quer atacar, mas o Senhor é maior e Ele vai te dar a vitória. Coloque na presença de Deus esse desejo do teu coração de se voltar a Ele, de colocar Ele em primeiro lugar. Então eles foram para a batalha. E o que acontece? A história conta assim, 1 Samuel 7,7. Os filisteus, veja, era um estado constante de guerra entre um e outro. E eles ficavam sempre atentos ao que um estava fazendo. Os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, e os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo dos filisteus. Irmãos, com medo por quê? Porque eles perdiam. Se não fosse a intervenção de Deus, eles perdiam. Os filisteus eram tão terríveis, porque eles tinham domínio de tecnologia que os israelitas não tinham. Então eles dominavam principalmente a questão, questão bélica de equipamentos e a questão de equipamentos para a agricultura. Então os israelitas tinham que pegar seus equipamentos de agricultura, muitas vezes, e levar lá para ser amolado. Eles não tinham tecnologia, o povo de Israel, mas eles tinham um Deus que é acima da tecnologia. Então os filisteus eram terríveis, eles eram fortes. Falando sobre questão tecnológica, eles eram muito avançados para a época. Eram povos de origem grega, viviam ali na costa de Israel. Então os filisteus saíram para atacá-los. E os israelitas ficaram com medo.
E eles falaram a Samuel. Veja, eles estão numa transição de confiar em Deus com todo o seu coração, de se livrar dos deuses falsos, de se colocarem ali e falar para Samuel: Samuel, você nos colocou nessa situação, você falou que iria interceder ao Senhor por nós. E eles falaram: não pare de clamar a Deus por nós ao Senhor nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro, ainda não desmamado, ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. E naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e eles foram derrotados por Israel. No meio da transição, no meio da dificuldade, Deus fez algo, porque é assim que acontece na nossa vida. Mesmo no meio da dificuldade, de alguma coisa terrível e tremenda que está acontecendo, Deus, Ele provê algo milagroso. Aconteceu alguma coisa e eles saíram vitoriosos. Veja, nessa situação terrível acontecendo, nessa dificuldade, nesse milagre que veio de Deus, neste momento, 1 Samuel 7,12, ele pegou uma pedra, ele ergueu um altar, e ele chamou aquele local, aquele momento, aquilo que eles estavam vivendo de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nessa decisão nossa, de nos voltarmos a Ele, buscarmos Ele. Até aqui nessa decisão nossa, de entrarmos nessa transição de governo. Até aqui nessa transição nossa, de... Irmãos, é assim, até aqui, enquanto você estiver vivendo, o Senhor estará com você. Até aqui, era um período difícil. Veja, eles não estavam na terra prometida há tanto tempo assim, não. Muita coisa ainda era nova. Eles eram um povo inconstante. Se você ler o livro de Juízes, você vai ver isso. O livro de Juízes é uma montanha russa no relacionamento desse povo com Deus. Uma hora eles estavam bem, outra hora eles estavam mal. Uma hora eles estavam em vitória, outra hora o povo invadia eles precisavam voltar a Deus. Era assim, eles eram falhos no relacionamento com Deus. Eles não conheciam Deus direito, era algo distante. Eles tinham um conhecimento superficial de Deus, e não há nada pior na sua vida, nada pior que você possa ter, do que um conhecimento superficial de Deus. Achar que você o conhece, não. Irmãos, Deus, Ele é infinito, por isso que você não pode nunca parar de buscá-lo. Nunca parar de buscar conhecê-lo. Nunca entrar num novo ano sem colocar na presença dEle o desejo de estudar a palavra dEle, de ler a palavra dEle, de ter momentos de oração com Ele, momentos de adoração com Ele, momentos de frequência na igreja, momentos de colocar Deus na sua casa, momentos de orar pelo seu cônjuge, momentos de orar pelos seus filhos, momentos com Deus. Não é algo superficial com Deus, queridos. Não é. E Deus havia feito grandes feitos. Imagina isso aqui, eles viam o poder de Deus constantemente. Estamos aqui, aí Deus dava um livramento, e não tinha esse reconhecimento. Por isso que a figura de Samuel então é importante, por isso que ele reconhece Deus ali naquele momento. Ele olha para todo mundo e fala: olha o que Deus tem feito por nós até aqui, Ele tem nos ajudado. Voltem-se a Ele. É forte isso. Para eles Deus era uma arca. Veja só, sua presença dava a eles vitória independentemente de quê. Tem gente que é assim: eu vou aceitar Jesus, agora tudo vai bem eternamente, mas você ainda está nesse mundo, e esse mundo pertence ao maligno. Tem gente que se afasta de Deus porque Deus não está realizando os sonhozinhos que Ele tem, mas os seus sonhos muitas vezes são egoístas. Tem gente que se afasta de Deus porque a vida está muito difícil. Ela é difícil, mas Deus te dá a condição de vencê-la. Ele nos faz ser fortes. É assim, queridos, com Deus, você só vence se você tiver Ele. Como é que você tem Ele? Quando você busca Ele de todo o seu coração. É assim. E quando não é assim, a palavra de Deus vem para a nossa vida. Eu amo Deus por isso. Quando não é assim, quando a gente se afasta. Quando não é assim, quando a gente está para baixo. Quando não é assim, quando a gente está meio assim, a palavra do Senhor vem. Como ela veio para eles através do profeta Samuel. Muitas vezes ela vem através do nosso cônjuge. Muitas vezes ela vem através dos nossos filhos. Muitas vezes ela vem através dos nossos pastores. Muitas vezes ela vem através de quem você nem imagina. Mas Deus te ama tanto para não deixar que você se perca. E Samuel é levantado por Deus para colocar as coisas no lugar. Depois de tanto tempo, tanta dificuldade, eles têm a vitória contra os filisteus. Os filisteus se levantaram e falaram: vamos destruir esse povo. Vamos destruir esse povo. O inimigo ama querer nos destruir.
mas eu pertenço ao Senhor dos senhores e Rei dos reis, Jesus Cristo. E o sangue dele me cobre, e ele me protege, e eu tenho a armadura santa de Deus, e eu tenho os anjos do Senhor que são enviados para me proteger e me guardar, e ele envia os seus anjos para guardar a sua vida. Coisa maravilhosa, nosso Deus, depois de tanto tempo, tanta dificuldade, a vitória veio. E Samuel olha para trás. Ele olha desde quando ele nasceu, ele olha para a história do seu povo, ele olha para tudo que ele foi vivendo, ele olha para as derrotas, ele olha para os filisteus, ele olha para o povo, ele olha para a arca que havia sido perdida e voltou, ele olha para tudo. Ele olha para o presente, para aquele momento, para aquele campo de batalha vendo a vitória, ele olha para aquele momento, ele reconhece Deus ali, ele reconhece o que Deus fez, o que Deus faz até aqui. O Senhor nos ajudou. Então, entenda esse conceito de Ebenezer, ele é dividido em 3 partes. A primeira é o passado. Ebenezer, que é uma reflexão, nos faz olhar para trás e reconhecer que mesmo em meio a terríveis batalhas, mesmo em meio a dias de derrotas, acontece. Por que a gente aprende desde criança que a gente perde? É assim mesmo. Porque é assim mesmo. Não tem como ganhar tudo. Tem dia que dói. Tem notícia que, nossa, não joga lá embaixo. Mas mesmo assim, mesmo diante de perguntas não respondidas, Deus, mas como? Mas por quê? O que aconteceu? Mesmo em meio a dúvidas, Deus não se ausentou. Olhar para o passado, você reconhece isso. Ele esteve conosco em dias bons e em dias maus. Jesus mesmo disse, cabe ao dia seu próprio mal. Acalma o seu coração em Deus. Tira do seu coração toda essa ansiedade. Olha para o passado e veja que ele esteve presente mesmo nos seus dias maus. Esse reconhecimento. A mão dele nos trouxe consolo, mas também nos trouxe disciplina. Continue orando. Continue me buscando. Continue meditando na palavra, continue indo na igreja, continue frequentando, continue com o seu casamento, continue ensinando seus filhos, continue no seu trabalho, continue vencendo, disciplina. Sua presença nos acolheu e nos confrontou também, porque ao buscar Deus, quando a luz brilha, revela muitas vezes as trevas que estão em nós. Para que possamos nos arrepender dele, sermos limpos, restaurados, renovados e continuarmos o nosso relacionamento com ele. As tragédias nos levaram ao pranto, muitas e muitas vezes ao choro, porém em tudo nos ajudou o Senhor. Então o passado é esse, até aqui o Senhor me ajudou. Teve dias ruins, mas eu venci. Eu estou aqui hoje eu estou alegre no meu Deus. Só que também, ele vai falar para a gente do tempo presente, que tem muita gente que esquece, porque tem gente que vive no passado, tem outros que vivem no futuro, e gente que esquece de viver. Queridos, tudo que você tem é o hoje. Amanhã pertence a Deus. Se eu vou estar aqui, não sei. Você precisa viver o hoje com o seu Deus ao máximo. Viver o hoje. Então Ebenezer me leva para o presente dizendo, até aqui, até o dia de hoje, eu vi a misericórdia e a graça de Deus sobre a minha vida. É tão maravilhoso isso, porque quando Davi vai falar, certamente a bondade do Senhor, né, me acompanhará. Eu olho para isso e falo assim, cara, eu olho para a misericórdia, para a graça de Deus, para a sua paciência, para a sua bênção. Eu vejo que isso vai me acompanhando ao longo da vida. Por quê? Porque Ele tem uma aliança comigo. A aliança que Ele tem comigo é inquebrável. A aliança que Ele tem comigo é, meu filho, eu te fiz. E o seu fim não é nessa terra. Eu te fiz para ser eterno comigo. Eu enviei meu filho para isso. E sim, a minha bondade te acompanhará enquanto você viver. Sempre que você precisar, eu te darei misericórdia. Sempre que você precisar, a minha graça irá te dar sustento. Sempre que você precisar, eu estou aqui paciente. Eu estou com os braços abertos. Volte-se para mim, tenha o melhor de mim sempre. E isso só acontece no presente. É nesse momento que Ele dá para você o que você precisa. É agora, é agora. Precisa de misericórdia? Ele tem misericórdia para te dar. É agora. Sabe, eu olho para isso e vejo que coisa maravilhosa, a proteção dele aguarda. Então, os nossos corações são convidados à gratidão. E veja quão pobre nós somos. Porque nós somos humanos demais. Em qualquer show que você vai, qualquer estádio que você frequenta, qualquer lugar que você vai, é muito fácil rir, aplaudir, ficar em pé. Qualquer apresentação de ser humano eu sei que é massa, que é legal, mas todo mundo se levanta, aplaude, coisa maravilhosa. E para Deus você sempre é comedido.
Cadê a tua gratidão no teu coração por esse ano? É assim, irmãos, o presente é esse. Não tem um dia sequer que eu acordo, que eu não olho para Deus e falo, Pai, obrigado por mais esse dia. Não tem um dia sequer que eu vou dormir, que eu me deito e falo, Pai, obrigado por esse dia. Não tem um dia sequer que eu vou comer, que eu falo, Pai, obrigado por essa comida. Não tem um dia sequer que eu não reconheça Ele pelas coisas que Ele tem me dado. Eu dependo completamente dEle. E quão bom é isso, porque Ele não falha, eu falho. Eu posso não ir numa reunião, eu posso falhar com alguém, eu posso me esquecer de pagar, alguém pode esquecer de me pagar, pode alguma coisa acontecer, mas Ele não falha comigo. Então viva na dependência desse Deus maravilhoso, até aqui, nesse presente, nesse dia maravilhoso, Ele está comigo agora, então meu coração se enche de gratidão. Nesse momento da minha vida. Mas é curioso porque não para aí, porque Ebenezer tem a terceira parte, que é o futuro. É os dias que virão. Samuel nos ensina isso. Essa expressão até aqui indica uma jornada incompleta. E é tão estranho isso, me fala se não, que você acredita mais no ano que vem, que vai chegar, muitas vezes, do que na eternidade. Seu coração se volta mais para as coisas deste mundo do que pelo desejo de estar com teu Deus para sempre. Quantas vezes não lembramos mais dessas questões do que nos lembramos da eternidade com o nosso Deus? Existe uma jornada incompleta. Existem dias e tempos à nossa frente que virão. Então, esteve conosco até hoje. E amanhã não será diferente. Por que não temer o amanhã? Porque meu Deus já está no amanhã. Por que ter ansiedade hoje? Se eu não sei se amanhã eu irei acordar. Mas se eu acordar, eu creio, Ele já proveu tudo o que eu preciso. O amanhã é assim. Então eu posso contar com a misericórdia e perdão dEle. Eu posso contar com o ensino, com a disciplina dEle em todos os tempos, no passado, presente e futuro. Nenhuma tragédia será maior do que a bondade do Senhor na sua vida. Nenhuma tragédia é melhor do que a bondade do Senhor na sua vida. Então até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer é um convite à gratidão. Ebenezer é um convite ao esse contentamento, mas também é um quebrantamento. Porque quando você reconhece Deus em todos os seus caminhos, quando você age com gratidão a Ele, é onde você vê que, nossa, Pai, eu estava em falha. Porque eu não estava agindo assim. Eu estava em falha porque teve momentos do meu passado que eu não agradeci ao Senhor, que eu não fui correto, que eu não fui justo, que eu não fui certo. Momentos aonde eu me estressei com o Senhor, aonde eu reclamei, aonde eu gritei, aonde eu esperneei, aonde eu fui falho, aonde eu tive medo, aonde eu tive ansiedade, onde eu tive desespero. É um quebrantamento que nos leva a nos voltar a Deus. Até aqui o Senhor, é verdade, Senhor, até aqui o Senhor não me abandonou, Senhor, então me perdoa por esse meu coração falho, por esse meu coração que tantas vezes falta fé, esse meu coração que tantas vezes se afasta do Senhor por qualquer coisa. É um quebrantamento. Ebenezer nos chama a fé, porque Jesus está à frente no caminho. Quando Ele ressuscita e mostra-se aos seus discípulos, Ele fala para eles, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ele está com você. E eu entendo, e eu escrevi isso em um livro, acho que foi Uma Vida de Adoração. Foi o tema que me levou a escrever esse livro. A fé não se baseia no entendimento. Querido, posso dar um conselho? Não perca 1 minuto da sua vida tentando entender nada com Deus. Deus, por que isso está acontecendo? Deus, por que daquilo? Deus, por que daquilo? A fé não é isso. A fé não se baseia no entendimento, mas no que decidimos acreditar com confiança absoluta. Eu não preciso entender, eu preciso crer. Se está acontecendo, me dê vitória, me dê livramento. Amém. E continua, Senhor. Vamos embora. Vamos continuar vivendo. Vamos para frente, que eu quero crescer, eu quero progredir, eu quero prosperar, eu quero mais do Senhor para a minha vida, eu quero sair dessa situação quanto mais rápido possível, e ficar lamentando não te leva a lugar nenhum. Preocupar não soluciona nenhum problema. Você está confiando em Deus absolutamente? Você está confiando em Deus absolutamente para o seu próximo ano? É algo que você tem que refletir nesse momento de Ebenezer. Você está confiando absolutamente em Deus? E se virar o ano e vier alguma coisa ruim?
Seu coração continuará firme na fé? Porque você entra assim, eu entro com grande expectativa, mas se alguma coisa ruim acontecer, eu sei que Ele me dará graça para vencer esse desafio. Queridos, como cristãos, precisamos ser assim, como Paulo falou, que eu li para vocês agora, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. É um ensinamento, pastor, é difícil, é se não impossível, Eu me lembro de derrotas que me levaram à presença de Deus e me fizeram ficar com Ele em alguns momentos difíceis. Eu me lembro que, quando a gente ficou sabendo da notícia da Rebeca, eu falei, Deus, mas mais uma? Notícia ruim, erra o alvo. Eu estou parecendo aqueles alvos que os caras vão atirar e fica cheio de buraco. Eu falei, já deu, procura outro. Eu me lembro de chegar em casa e ficar lá no estacionamento, no subsolo, sozinho dentro do carro, no escuro, ninguém me vendo, glória a Deus, por isso, coisa boa, e chorar na presença dele. Por quê? Porque eu não posso chorar diante da minha esposa e dos meus filhos, não, eu tenho que ser forte. Para mim precisa ser isso, não precisa. O chamado de Deus para minha vida é ser o sacerdote do meu lar, é mostrar que Deus está presente e quem nos dará a vitória. Era onde eu lavava minha alma com Ele, vários momentos. E se entrar janeiro e tiver algo ruim, se tiver algo ruim na sua vida, pode ter certeza, Deus em primeiro, Ele estará com você, segundo, Ele te dará a vitória. Jesus está à frente do caminho, Ele está indo à frente. Queridos, como cristãos, precisamos entrar assim, em um novo ano. Firmes em Deus. Pelo amor de Deus. Sem faltar culto estando na cidade. Coisa que o nosso pastor nos ensina. Então na cidade falta culto em 2 para você vir. 1 vez por semana. Você vai faltar um culto? E vai o quê? Perder a palavra para começar essa semana e vencer? Não adianta depois ficar reclamando que a semana está ruim e difícil, não. Venha receber a bênção de Deus para a sua vida, para cada semana. Viva com o Senhor, queridos. Eu estou confiando em Deus para esse ano. Você pode falar isso? Fala, eu estou confiando em Deus para esse ano. Então a vida cristã não pode ser baseada na busca por respostas do que está acontecendo com a gente. Ah, Deus, por quê? Por quê? Por quê? Tem chato. Sobre o que a gente está passando ou vivendo, mas na confiança de que Deus nunca falhou e que Ele nunca irá falhar. Isso acompanha a minha vida sempre. Eu sempre olho para Ele nos momentos de dificuldades e falo, o Senhor nunca me desamparou. Não vai ser agora que o Senhor vai começar. Esse não é o Senhor. A minha fé é colocada nele. Sabe o que Ele faz? Ele age. Porque Ele não é homem para mentir. Ele não quebra promessa. Ele não muda. Ele é constante. Ele é eterno. Esse é o nosso Deus. Pode ser que nos nossos relacionamentos humanos, e muita gente faz isso, presta atenção em mim, olha para mim. Tem muita gente que transfere para Deus um relacionamento padrão humano. Nos nossos relacionamentos humanos, a gente falha um com o outro, mas Ele nunca falha com você. Não é assim. Por espelhar um relacionamento humano com Deus, a gente cai num erro de desconfiar dEle. Eu não sei se o Senhor fará. Eu tenho medo da manhã. Eu não vou conseguir pagar isso. Eu não vou, não sei o quê. Não! Tem gente que pensa que Ele pode ter feito antes. Não, realmente, Ele fez muitos milagres. Antigamente Ele não faz mais. Ele continua o mesmo Deus. E Ele continua operando milagres, maravilhas e sinais. Não vai fazer de novo, não. Pode ser que Ele fez pelos outros, não vai fazer por mim. Mas peraí, Ele não é o teu pai? Não, dessa vez Ele vai me desamparar, pelo amor de Deus. Olha como Ele se distancia de nós. Acabei de citar isso em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? De jeito nenhum. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus está com você hoje, esteve ontem, está hoje e estará no seu amanhã. Eu gosto também como Ele é constante. Lá em Tiago 1,17 fala, toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Louvado seja o Senhor, que Ele não tem humor como nós temos. Um dia bom, um dia mau. No mesmo dia, 30 humores diferentes. Jesus amado, misericórdia. Não. Ele é constante. Jesus sempre foi constante. Ele foi constante até o fim. Em João 17, 12, Ele falou algo que é muito forte. Enquanto eu estava com eles, João 17, 12. Enquanto eu estava com os meus discípulos, olha isso. Eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Está orando ao Pai. Ele fala, nenhum deles se perdeu. Jesus não perde ninguém.
a não ser aquele que estava deixando a perdição, para que se cumprisse a Escritura. E ele ressuscita e ele fala, vá atrás de todos. E ele vai atrás de todos, e ele ajunta todos os seus, porque Deus, ele ajunta, ele não espalha. Ele ajunta todos os seus, nenhum se perdeu. Em Lucas 22, 42, diante dos seus desafios da vida, da dificuldade, ele orou ao Pai, como nós fazemos mesmo. Pai, pelo amor de Deus, esse problema, essa situação, essa doença, essa morte, essa angústia, tudo isso aqui. E Jesus falou, se for possível, me tira disso. Afasta de mim esse cálice. Mas eu venho orar ao Senhor com o meu coração desse jeito, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se for para continuar, eu continuarei. E ele continuou, como Paulo escreveu em Filipenses 2,8, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até o final, até a morte de cruz. Constante, direcionado, fortalecido sempre na presença do Pai, fortalecido sempre com a presença do Espírito Santo de Deus, sempre em oração, sempre em meditação, sempre falando a palavra, sempre vencendo os desafios. Esse é o nosso Senhor, a quem você segue o seu exemplo. Vença sempre com a palavra, vença sempre com a presença de Deus, vença sempre com o Espírito Santo, vença sempre com o teu Deus, querido, vença! E a gente vive dessa promessa, já estou finalizando. Mateus 28, 20. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu não sei você, mas isso me motiva a continuar. Não é o meu fim, enquanto eu estiver aqui, com fôlego de vida, não é o meu fim ainda, tem muito para eu fazer. Como vai ser o ano que vem? Eu não sei, eu sei que o meu Deus já está nele. Eu sei que será maravilhoso, será abençoado, porque a presença de Deus já está lá. É isso que eu sei, é isso, queridos, que eu amo no meu Deus. Então eu olho para o meu passado, e eu vejo que Ele me trouxe até aqui. E eu sei que Ele me levará adiante. Tem muito ainda até eu encontrar com Ele. Tem muito até você encontrar com teu Deus. Tem muito para você fazer. Ele nunca falhou com você, não vai ser agora que Ele vai começar a falhar. Não faz parte de quem Ele é. Não faz parte da natureza de Deus. Ele é fiel, mesmo que não sejamos fiéis. Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Está em 2 Timóteo 2,13. Que maravilhoso é o nosso Deus. Você pode louvar a Ele por isso? Você pode se levantar e você pode aplaudi-lo. Você pode demonstrar gratidão a Ele. Você pode encher o teu coração de gratidão a Ele, reconhecendo Ele por isso. Louvado seja o Senhor, obrigado Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus por isso, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Até aqui Ele nos ajudou. Até aqui Ele nos ajudou. Aleluia. Aleluia. Coloca a sua confiança em Deus, no Deus que nunca falha. Quando você coloca, eu já vou encerrar, a gente vai orar, mas olha isso. Quando você coloca a sua confiança em Deus, confiar nele significa se submeter completamente. É uma entrega total. Se submeter significa que Ele controla, Ele governa você. Ele dirige você. Quando você confia totalmente, se submete a Ele, você entra em um estado de descanso. Descanso na Bíblia significa confiança. Olha só, descanso, que significa confiança, significa que dentro de você não pode haver ansiedade extrema. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Não pode existir. Esse é o local onde Deus quer que a gente viva, em um local de descanso nele. Significa confiança. Quem fará? Ele fará. Como vai ser? Não sei, mas Ele proverá. O que vai acontecer? Não sei, mas Ele já nos deu a vitória. É assim que você vai entrar nesse ano. Com essa certeza no teu coração, com essa confiança no teu coração. É assim que você descansa em Deus. Eu confio na sua provisão. Ele sabe do que vocês precisam. Jesus falou isso em Mateus 6,8. Jesus estava dizendo, meu filho, não vem com esses misticismos não. Não vem com essas repetição de oração, não vem com essa chatice mundana, não. Vem com confiança no teu Deus. Tenha confiança, Ele sabe do que você precisa mesmo antes de você pedir. Então eu tenho a minha alma em descanso. E Salmo 62,5 fala, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. A sua esperança de dias melhores, a sua esperança de um dia abençoado.
de um ano maravilhoso vem da sua confiança em Deus. Quero te convidar a você louvar o Senhor, você orar ao Senhor neste momento, você se voltar a Ele como os israelitas voltaram. Ao voltar, ao se limpar, ao se entregar, ao colocar Deus no local certo, a vitória vem. A presença vem. A presença de Deus hoje não é mais uma arca. A presença de Deus hoje é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, Ele habita dentro de você. É Ele que te enche de esperança, de confiança, de fé. É Ele que te dá descanso. É Ele que te traz a certeza de que Deus já está no seu amanhã. É Ele que te fala nessa manhã: eu estou com você e nunca vou te abandonar. Até aqui o Senhor nos ajudou. Em Salmo 16:5, Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. O seu futuro pertence ao Senhor. Pode ter certeza que Ele está preparando tudo para você. Fique à vontade nesse momento, se você quiser vir aqui à frente, se você quiser se ajoelhar onde você está, se você quiser ficar em pé, se quiser ficar sentado, mas eu quero te dar um tempo para você se voltar ao teu Deus nesse momento, conforme a gratidão nos ensina. É olhar para trás, é olhar para o hoje e olhar para o amanhã. Reconhecer Deus nos teus caminhos. Pedir para que Ele te dê essa confiança. Pedir para Ele te ensinar a estar em descanso nele, levando toda a sua ansiedade a Ele. Este é um tempo que você terá para refletir sobre tudo isso que foi dito, sobre esse ano que passou, sobre o ano que virá. Mas é um tempo de oração. Então fique à vontade nesse momento, no nome de Jesus.